Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Pois é, começando então o 14º Telas Latinas. E antes de começar aqui o nosso Telas Latinas, hoje eu vou ter a presença aqui do Paulo Casanova, ele que é presidente do Clube de Cinema de Porto Alegre. Mas Paulo, me permita, antes da gente começar, eu fazer uma homenagem com esse cara que tu acabou de ouvir aí, o André Martins, a voz dele que chamou 14 programas, né, o nosso Telas Latinas. Tive a honra de ter ele fazendo essa abertura na vinheta. O André Martins, que era publicitário, então eu quero prestar essa homenagem. Ele que foi nosso parceiro aqui no Adjuntos Podcast, e ele faleceu no dia 20 de abril. Ele nasceu lá nos efervescentes anos 60 em Bagé. E o André Martins marca a vida aqui de todos nós. No meu caso, muito recentemente, porque foi o Adjuntos que nos aproximou, né? O Adjuntos, eu conheci o André. Agradeço aqui a Carol Bauman, o Paulinho Weine, que estão aqui ao meu lado fazendo a produção do Adjuntos, por terem me apresentado ao André Martins, porque ele foi um cara que sempre conciliou aqui entre nós as reuniões que nós fazíamos aqui de produção do Adjuntos, né? Então o André é um dos idealizadores aqui do nosso programa, uma das pessoas que ajudou a construir esse projeto coletivo, e ele é o autor das nossas vinhetas, e também ele apresentava e produzia, compunha os marcantes, os poemas e as microcrônicas, né? Aqui do Adjuntos. Aliás, por uma dessas coincidências, no último programa que eu gravei, antes do falecimento do André, eu falei da microcrônica dele sobre as cidades, que aliás a Carol Bauman e o Paulo Weine, na homenagem que fizeram após a morte do André, colocaram essa microcrônica das cidades, que é uma microcrônica que eu peço para os nossos ouvintes buscarem aí nos nossos canais, seja no Spotify, seja no YouTube, busquem as microcrônicas e os ex-poemas do André, porque esse é o legado que ele deixa. O artista deixa como legado o que? A sua obra, e o André deixa um grande legado, além de uma legião de amigas e amigos. O número de mensagens que eu vi aí nas redes sociais falando sobre o André foi extremamente grande. Então, André, muito obrigado por tudo. Vamos juntos e mais. Camarada, estás presente porque o Adjuntos Podcast prossegue. Feito isso, vamos lá. Vamos pro 14º. Vamos lá. Começando então mais um Telas Latinas, o nosso podcast coletivo, um projeto aqui muito bacana que tiveram o Paulo Weine e a Carol Bauman, que eles que produzem esse canal coletivo. Hoje está aqui comigo o Paulo Casanova. Paulo Casanova é presidente do Clube de Cinema de Porto Alegre na gestão 2004-2026, portanto recém-eleito. Ele é crítico e pesquisador de cinema, é membro fundador da Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, é idealizador do Cine Bancário, o fundamental, a gente vai falar sobre isso, é selecionador de filmes e jurado no Festival de Gramado e tem uma trajetória muito grande aí. Então a minha primeira pergunta para ti, Paulo Casanova, presidente do Clube de Cinema de Porto Alegre, que é um dos mais longevos de todo o planeta, os cineclubes e clube de cinema, mas é o mais longínquo, é o mais antigo do Brasil, é o Clube de Cinema de Porto Alegre. Em atividade, isso, em atividade. Fundado em 13 de abril de 1948, está com 76 anos, né? O Clube de Cinema fundado pelo Paulo Fontoura Gastal. Mas, Casanova, a característica do Telas Latinas a gente traz os convidados para cá, mas antes eles falarem exatamente sobre o que é a história deles com aquilo que vai ser um filme, enfim, eu peço para a pessoa dizer como que ela entrou nessa história, como é que o Paulo Casanova entra no cinema. Olha, é aquela história assim, uma evolução em princípio completamente inesperada, mas olhando para trás tu consegue finalmente criar uma narrativa. Família de cinéfilos, pessoal que não vou dizer que nós articulávamos discursos nas mesas de domingo, mas a gente fazia parte da nossa cultura, não só a literatura ou teatro, as artes plásticas, mas principalmente cinema, né? Os meus pais namoraram, noivaram, casaram, sempre saindo do trabalho na sexta-feira de noite, indo na confeitaria que existia no Largo dos Medeiros,
dias e fazer um cinema duplo para ver filmes de uns determinados cineastas que na época não eram considerados artistas, eram considerados entertainers, né? Ou seja, gente promissora como Alfred Hitchcock, John Ford, Howard Hawks e assim por diante. E eles viam, né, no tempo que Hitchcock era o cineasta de filme de susto. Esse termo, sabe que uma vez eu ouvi lá em Santa Maria, na minha terra natal, ouvi isso também, né? Esse termo, filme de susto, eu nunca tinha ouvido essa alcunha do Hitchcock, mas bem... Mas aí é que tá, nós estamos falando dos anos 50. Claro. Né? Nos anos 60 que a turma do François Truffaut, Jean-Luc Godard vai entrevistar o Hitchcock, vai criar aquele livro. A turma do Cahiers do Cinema entende isso e vai defender, dizer que esses diretores de estúdio tinham uma pegada autoral e tal e coisa. E hoje, né, ninguém acredita que eles eram os Michael Bay da época. Com toda a ofensa ao Michael Bay, com todo o perdão a Hawks, Ford e Hitchcock. Né? Mas enfim, eu sou fruto dessa turma. Certo. Primeiro filme que eu vi na minha vida, eu lembro, não foi em Porto Alegre, foi em São Paulo, e foi porque eu tava enchendo o saco da mãe. E aí a minha mãe, sabe de uma coisa? Vamos ver um filme. E não deu outra. Eu assisti esse primeiro filme e parei de encher o saco da mãe. A partir daí eu enchi o saco para ver cinema, para parar de encher o saco dela. Certo. Se tornou uma piada interna entre eu, o pai e a mãe. Falando em piadas internas, tu é aqui de Porto Alegre, mas assim, ó, Casanova, tem um livro do nosso amigo Cristiano Zanella chamado The End, O Fim dos Cinemas de Calçada de Porto Alegre. É um filme que eu indico às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes aí. Quais eram os cinemas de calçada que tu frequentavas aqui em Porto Alegre na tua infância, adolescência e depois vida adulta? Como o pai e a mãe trabalhavam no centro, eu assisti muito filme no centro. Scala, Cacique, Guarani, Vitória, Imperial. Mas o do meu bairro, eu morei em 2 bairros em Porto Alegre. Então, até os 15 anos, era no bairro Floresta. Então, eu ia muito no Cinema Colombo, que hoje é sede ainda daquelas festas Balonê. E depois, quando em 80 eu fui para Petrópolis, é claro, era o Cinema Hits. Né? Então, eu tenho ótimas lembranças de todos esses cinemas e, claro, eu tenho todo aquele romantismo do cinema de rua, mas ao mesmo tempo eu tenho memória, e a minha memória às vezes é cruel. Eu tenho ótimas lembranças do auge do Cinema Hits. De vez em quando a gente ia no Cinema Hits e via um filme daqueles mais silenciosos, mais de suspense, e ouvia o rastejar do Voltaire. Aí algum gaiato sempre berrava: pernas pro alto, Voltaire tá na área. Ou seja, é claro que os cinemas de rua terminaram também porque era um processo que aconteceu no mundo inteiro. Certo. Né? E hoje a gente tem basicamente esses 2 circuitos, né? O circuito comercial que está concentrado nos shoppings, com alguma sala mais, com uma pegada mais artística, tipo sala 8 lá do Bourbon, a sala, se não me engano, a sala 2 do Moinho Shopping, né? Mas a parte cultural é concentrada no que a gente pode chamar de circuito cultural, que basicamente é Cine Bancários, Capitólio, Paulo Amorim, Sala Redenção, e aí tu tem umas 6, 7 salas, mais as outras ditas comerciais com pegada artística, que tu pode chamar que é um circuito cultural. Certo. Né? E aí tu tem 2 públicos claramente distintos, né? Um público que entende o cinema apenas como entretenimento e o outro público que não abre mão de um entretenimento, mas se concentra na reflexão artística, no informe do documentário, na questão política, enfim. E são claramente 2 públicos, 2 visões, e eu vejo que o chamado filme médio, né, ele foi por streaming, ele foi para outras plataformas, porque ele tem pouco espaço entre esses dois grupos, né? Não
há número suficiente de pessoas que queira ver hoje um filme com, digamos, 2 estrelas de Hollywood, tipo Tom Hanks e Meryl Streep, num drama familiar. Isso normalmente vai direto pro streaming. É uma questão de como hoje se distribui, se divulga o cinema. Eu estudo muito isso, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas eu percebo que tu tem, de um lado, o super entretenimento, né? O filme do super-herói, o filme da Barbie, enfim, e do outro lado, o filme artístico, hermético, político, documentário de grande informação, e que são públicos separados. E aquele público médio que, digamos, nos anos 70 assistia O Poderoso Chefão, que hoje é visto como artístico, mas na época era visto como um filme policial. Tubarão, que era um filme de aventura e de terror, e hoje é visto um filme cult, né? Esse público médio, ele diminuiu, né? Ele não tem número de gente suficiente para fazer um sucesso de bilheteria. Por isso que os estúdios se separaram. Tu tem hoje o A24, né? Muito concentrado no filme artístico, e tu tem até uma fusão agora, tá se anunciando, entre Paramount e Warner, que vai tentar fazer a coisa mais, né? Homem de Ferro 47, aquela coisa da linha de montagem. Que na real eles vêm ensaiando isso nos últimos tempos. Aliás, no streaming, isso é... Não sei se... Vamos entrar nesse assunto, Paulo, aproveitar que o streaming tá acontecendo uma coisa que, assim, a baixa qualidade, né? Porque eu tenho visto uns filmes de streaming que o que acontece? Às vezes tu pega uma atriz, um ator famoso ou famosa para assinar junto como coprodução. Sim. A pessoa vai colocar o seu rosto ali, obviamente, mas a qualidade do filme como um todo não é o principal, porque o streaming quer lançar e ele sabe que se lançar com aquela atriz, com aquele ator, vai fazer um grande público, e a atriz e o ator compensa recebendo parte da produção. Ele assina como coprodutor. Todo mundo sai ganhando, mas assim, financeiramente, mas artisticamente, quero saber a tua opinião, se o streaming tem tido uns filmes, tem umas coisas que eu assisto, assim, Casanova, que é complicado pra gente que vem do cineclubismo, assim, e com isso não tô fazendo nenhum tipo de autopromoção, autoelogio, mas é que tem que baixar muita régua pra conseguir assistir alguns filmes até o final, entendeu? Uma das coisas boas do cineclubismo, mesmo para aquele colega, e nossos associados são os mais diversos possíveis, desde o cineasta, né, como Magno Borini, como o Luiz Alberto Cassol, como toda essa turma, até críticos e pesquisadores como eu, até professores aposentados, enfim, é um amplo espectro de pessoas, só que todos aprendem, no mínimo, a se relacionar bem com a diversidade de formas, de conteúdos, enfim, e aprendem com o tempo, ficam exigentes. A gente fica chatinho, claro que a gente fica, porque a gente começa a ver filmes da Itália, enfim, da Ásia, né? Esse novo... eu vejo que os setores mais dinâmicos da economia mundial são mais ousados, né? Arriscam mais, né? Então, tanto em séries de streaming, o que é o cinema da Coreia do Sul, né? Sim, olha os últimos anos. Enfim, fazendo essa pequena análise econômica e geopolítica ao mesmo tempo, o cinema reflete muito isso, né? E eu te diria o seguinte, que a gente olha para o streaming e pensa assim, puxa, o que eu sou? Eu sou um cineclubista, eu sou de um clube de cinema que nos últimos 70 e tantos anos se concentrou em ver filme em sala de cinema. Qual é o nosso espaço hoje em dia? Ao mesmo tempo, tu olha para o streaming e vê assim, o último número que eu soube chegou a ter 720 canais independentes. Obviamente não há tempo nem orçamento para uma pessoa ou o mercado em conjunto apreciar todos esses canais. Então, o que está acontecendo é, de um lado, não há produção suficiente para tu ter uma grade de alta qualidade, de ter um chamado portfólio, como eles dizem, né? Eles importaram esse termo do mercado de ações, enfim, o que eu te ofereço, né? Como eu produtor e tu consumidor de audiovisual, é muito pouco, em alta qualidade. Então, tem que produzir um monte de produção por produzir, como tu descreveste, né? Chamar atores, enfim, para fazer uma curadoria, uma produção executiva, tentar dar algum valor extra cinematográfico a algo que deveria ser só cinematográfico. Mas, ao mesmo tempo, aí eu chamo um professor antigo meu chamado Karl Marx e dizia que à medida que tu tem muitas empresas num mercado pequeno, a tendência é que essas empresas vão fundir, né? Como agora a Warner e a Paramount estão anunciando um estudo de fusão, enfim, e o streaming está reduzindo, o streaming está
dando prejuízo. Tá, sim, a gente tá acompanhando isso. Só que tu tem streamings vinculados à Apple, à Amazon, então é claro que eles têm bastante dinheirinho nos bolsos deles para fazer uma estratégia de longo prazo e finalmente consolidar o canal. E se faz esse pacote, né, do tipo a Amazon, tu compra lá teu livro, quando tu vê tu tá sócio e aí tu já tá assistindo a Amazon, os filmes, enfim. Mas vamos retomar aqui uma questão que me é muito cara, nos é muito cara, aliás, que é o movimento cineclubista. No Brasil, a gente estudando, assim, a gente sabe que teve um período lá no Rio de Janeiro que eles chegaram até alguns cineclubes, que era a turma do Paredão, que eles chamavam, mas o primeiro cineclube no Brasil, formalmente, é 1928, o Chaplin Clube, final dos anos 20, né? Perfeito. E depois a gente vem com uma série de cineclubes, os clubes de cinema eram fundamentais. Bom, a Cinemateca Brasileira, né, ela é fundada graças ao Clube de Cinema de São Paulo, são duas coisas que quase são... Fundada pelo Paulo Emílio Salles Gomes, que assim, para nós cineclubistas é o grande cara, né? A frase dele, que já teve várias formas de falar, mas assim, vamos resumir da seguinte forma, que o pior filme brasileiro era melhor do que qualquer filme americano ou enfim, fora. Ele queria dizer muito mais sobre conhecermos a nossa língua, nos identificarmos com a nossa cultura, entendermos a nossa língua, né? Pra ti, Casanova, qual a importância que tu vê do movimento cineclubista brasileiro como um todo? Eu fui presidente do Conselho Nacional de Cineclubes antes de ter, entre 2011 e 2013, né? A gente teve um momento muito efervescente no movimento cineclubista, teve vários períodos, mas o fato é, o movimento cineclubista brasileiro sempre esteve em pé, ele sempre teve militante, ele sempre teve vários, né? A gente chegou a ter cerca de 2.000 cineclubes em todo o Brasil, de forma concomitante. Atualmente existe um número muito expressivo de cineclubes. O que acontece é que muitos deles não são cadastrados ou a gente não conhece, mas, por exemplo, aqui no interior do Rio Grande do Sul, tem várias cidades que têm cineclubes, mas que a gente não sabe, mas que estão lá com sessões todas as semanas promovendo o debate. Eu queria que tu falasse dessa importância do cineclube. Bom, começando, né, pelo Chaplin, né, ele entra dentro daquela primeira onda do cineclubismo o objetivo era salvar as cópias que eram destruídas, que era tudo feito de nitrato, então tu não guardava nunca bem, de vez em quando dava um incêndio ou até uma explosão no depósito, então os estúdios destruíam muitos para evitar uma destruição controlada, para evitar uma destruição imprevista, né? E a partir daí, sempre ordenados por não só cinéfilos, mas principalmente os críticos de cinema. Na segunda onda, que é após a Segunda Guerra Mundial, é para absorver toda uma distribuição de filme que tinha sido comprometida pela guerra. Que é onde entra, por exemplo, o Clube de Cinema de Porto Alegre. Entra o Clube de Cinema de Porto Alegre, entra o Clube de Cinema do Brasil, que virou a Cinemateca Brasileira, que foi fundado pelo Paulo Emílio, né? O Clube de Cinema de São Paulo. Chamado Clube de Cinema de São Paulo, corretamente, que virou a Cinemateca Brasileira. Isso. Então, tu pode dizer que, de repente, de um modo de entender, a Cinemateca Brasileira, que é mais antiga que o Clube de Cinema, por causa do seu início como Cineclube de São Paulo. Então, a ideia de que nós somos, de repente, o mais antigo em atividade é porque nós permanecemos como Cineclube, não Cinemateca, né? Mas isso, para mim, é mais uma tecnicalidade. Sim. Né? O que importa é que a gente é de uma onda, dessa segunda onda, e aí eu acho que nessa segunda onda, por a gente ter sido fundado pelo Paulo Fontoura Gastal, numa segunda onda que tem cineclubes em Nova York, fundados pelo Dwight MacDonald, que era um grande crítico da época, e, é claro, o Clube de Cinema na França, que vai virar a Cinemateca Francesa nos anos 50, fundada pelo André Bazin, junto com a Cahiers du Cinéma, junto com aquela turminha, né, de críticos frustrados que viraram cineastas, né? Ou seja, François Truffaut, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard e Claude Chabrol e etc, né? É óbvio que a gente tá ironizando, né, aquela crítica de que todo crítico é um cineasta frustrado, mas enfim, essa marca diz assim, o que é o cineclubismo? O cineclubismo, a cada geração tem que ser redefinido, né? Nos anos 40, em Porto Alegre, foi a reunião de toda a intelectualidade da época, né? Fundado por um ainda muito jovem Paulo Fontoura Gastal, né? Mas tendo como sócios fundadores Guilhermino César, Mário Quintana, Salomão Scliar, enfim, gente, né, desse padrão, né? E que ao longo das décadas as pessoas vão se afastando do clube por doença ou por transferência de domicílio ou por rachas, né? Mas a ideia é que a cada geração ele se define. Então, finalmente, respondendo
respondendo a tua pergunta diretamente, o Clube de Cinema de Porto Alegre e os clubes de cinema em geral são o que os associados de uma determinada época o definem como. Ou seja, o sentido, como dizer assim, o sentido da vida é o sentido que eu dou à minha vida. Né? E os associados juntos, hoje a gente se vê como um clube de afetos, um clube de amigos. Que bonita essa frase. Né? Por quê? Porque a gente vem depois da maior pandemia em 100 anos. E todo mundo ficou em prisão domiciliar praticamente e saiu doido para abraçar pessoas, para ver dentro de uma sala de cinema ter os mesmos sentimentos ao mesmo tempo. Né? Que é a grande mágica. Que é a grande mágica. Né? Mas nos anos 40 foi a intelectualidade morta de fome de um monte de filme europeu que não tinha vindo porque os nazistas não deixavam. Nos anos 60, aquela ideia de vou fazer o próprio filme que eu admiro, que eu queria fazer, que eu queria ver, né? Porque tu tinha o Super 8, enfim. Nos anos 80, tu vai ter outra realidade, né? Cada um talvez até mais dispersiva, porque cada um começou a fazer a sua cinemateca em casa. Nos anos 80, desculpe te interromper, depois a gente retoma para os anos 90, mas nos anos 80, por exemplo, aqui no Brasil a gente tinha a Dinafilme, que era uma distribuidora só para cineclubes. Isso eu acho muito interessante, né? Era uma distribuidora de filmes em 16mm que distribuía filmes para todo o Brasil. E aí alguns cineastas, como João Batista de Andrade, por exemplo, O Homem que Virou Suco, só virou o filme que virou e foi conhecido em todo o Brasil por causa dos cineclubes. Porque a Dinafilmes enviava para vários cineclubes em todo o Brasil e aí os cineclubes passavam em 16mm e o Brasil inteiro conhecia. Ele, o João Batista, eu tive a grata oportunidade de homenagear ele no festival lá na minha cidade natal, Santa Maria, e ele falar isso para todo o público, ele dizer isso. Eu só sou o João Batista de Andrade porque o movimento cineclubista me tornou o João Batista de Andrade. Porque O Homem que Virou Suco chegou ao interior do Brasil, né? Ao que hoje a gente chamaria de Brasil profundo, chegou pelo movimento, aliás, até hoje, o movimento cineclubista leva o Brasil profundo filmes. Então, assim, eu faço questão de falar isso. E depois, claro, aí teve ali nos anos 90, quando o Collor termina com a Embrafilme, ele terminou também com a Dinafilmes, enfim, aí é toda essa história. Mas tem os anos 80, que é esse cineclube que tu fala, que ele se distribui pelo mundo inteiro, e nos anos 90, como é que tu vê? Nos anos 90, eu acho que entra essa coisa que tu já introduziu, né, que é o liberalismo e a globalização. Eu acho, assim, que ao mesmo tempo que o Clube de Cinema, por exemplo, ajudou a criar, de 84 a 96, aquela Mostra Internacional de Cinema, né? Então a gente conseguia, graças à globalização, se comunicar melhor com o mundo inteiro e as películas ainda era película, né? Começava a chegar com mais facilidade. Ao mesmo tempo eu vejo uma dispersão, quase por exemplo, no Clube de Cinema, um período assim mais dispersivo, ou seja, o Clube de Cinema ficou um pouco burocrático no sentido de vamos fazer sessões porque nós fizemos semana passada e pretendemos fazer na próxima. Foi uma coisa um pouco mais formal. E eu acho que isso foi muito um efeito da época, do dizer assim, estamos aqui apenas para ver filmes. Ele virou quase um clube de desconto, ainda um aspecto muito importante, que a gente tem uma anuidade de R$190 e vê algo como 60, 70 filmes por ano. Então, é óbvio que isso, num país como o nosso, né, isso sempre será um bom argumento. Claro. De associação, né? Mas chegou um momento que era só isso. Né? Você vai fazer um bom negócio se ver filmes com a gente. Né? E isso coincide, eu acho, com o fato de que ao longo da década de 80 começa a diminuir uma quantidade dos cinemas de rua. Né? Aquilo que tu falaste que o Cristiano Zanella no livro The End tão bem exemplifica. Entre 1980 nós tivemos 3.500 salas, elas vão cair até 1994, que coincide com o início da retomada do cinema brasileiro, né? Cai para 1.500. E mais do que isso, os cinemas deixam de estar no Brasil profundo. E caem para o que até hoje é algo entre 8% e 10% dos municípios, né? E aí é que os cineclubes cumprem um papel,
Legal. Casanova, indo para os finalmente, assim, eu tenho duas coisas que eu queria te perguntar, são fundamentais, que é um cineclube, um clube de cinema, ele tem 3 momentos principais, que é uma pessoa, um ser humano, se prepara para apresentar o filme, no teu caso lá no clube de cinema, tu faz isso a maioria das vezes, se prepara e apresenta o filme para nós, fala sobre a filmografia daquela diretora, daquele diretor, dá alguns aspectos do filme, a gente projeta e logo após é feito um debate. Essas são as 3 características de um clube de cinema, de um cineclube tradicional. Aqui em Porto Alegre, no Clube de Cinema de Porto Alegre, que é para nós essa alegria de poder ter esse clube de cinema tão forte, né, tão vigoroso, e vocês aí, ainda nesse dia que nós estamos gravando o nosso podcast, eu ganhei do Casanova o Zine Clube, que foi lançado pelo Clube de Cinema de Porto Alegre, que agora vai ter uma periodicidade, essa publicação muito importante, né? Muito importante ter algo escrito, né? E assim, Casanova, vocês fazem sessões ali nos Cine Bancários, vocês fazem sessões na Cinemateca Paulo Amorim, na Cinemateca Capitólio e em algumas salas de arte, nesses cinemões mais de cinemas de shopping, mas que ainda tem uma carinha de arte, assim. O Bourbon tem uma sala lá de arte, uma sala, assim como tem o... Mas assim, como que hoje vocês, assim, está o Clube de Cinema nesse momento, 2024? O Clube de Cinema, ao longo de sua história, teve vários momentos que coincidiam com a mudança da geração em que se cogitava a dissolução do clube. O próprio Gastal disse que 1 ou 2 vezes Gastal ficou no clube de 48 até 88. Nossa! Ele vai falecer só em 96, mas esses 8 anos ele se afasta para tentar tratar do câncer que irá, em última análise, matá-lo. Mas nesses anos que o Gastal esteve, ele cogitou pelo menos 2 vezes na dissolução do clube. Mais recentemente, o clube teve dificuldades pré-pandemia a partir do momento que teve, eu diria assim, o seu auge nesse século ao ajudar a criar o Fantaspoa. O Fantaspoa foi uma ideia de vários diretores do clube de cinema, principalmente o Nicolas e o João Pedro, mas tinha o Davi, o Isidoro, o André Kleiner, eu mesmo ficava na retaguarda fazendo o apoio logístico, tudo com as bênçãos do Goida, né? E a partir dali houve... Só para quem não sabe, Iron Goidanish, uma referência no cinema gaúcho. Que fará 90 anos, 11 de julho, próximo. Mas em resumo, daquele momento em que o Fantaspoa, que agora faz 20 anos... E é um dos maiores festivais de cinema fantástico do planeta. Exatamente. E ele começou numa reunião do Clube de Cinema de Porto Alegre, e aí se constituiu em produtora independente, se separou do clube, né? Como todo bom filho, larga a casa dos pais, e a partir dali o clube ficou meio perdido. E a geração que ficou foi naturalmente se desgastando. Muita gente boa adoeceu, faleceu, e a gente chegou a uma assembleia extraordinária em setembro de 17, vai fazer 7 anos, portanto, em que se chamou a assembleia, a diretoria, para discutir a dissolução do clube. E aí nós nos reunimos, o Márcio e o Carlos Eduardo em primeiro lugar, aí eles me chamaram, e a gente assumiu por votação dos presentes. Nós estavam 12 na assembleia. Nós já tínhamos 10 anos antes 130 associados. Nós caímos para 23. Atualmente vocês têm quantos? 92. Que beleza. Que e aí a gente diagnosticou uma série de problemas, a gente viu que era a mudança da geração, a gente começou a se dedicar a catar quem estaria interessado num clube de cinema nos anos de 2017 em diante. E isso foi difícil, a gente tateou um bocado para tentar entender essa questão dos afetos. Foi preciso ter uma pandemia mundial para a gente começar a compreender isso, e a partir da pandemia, esses 12 foram subindo até os atuais 92. E aí essa nova geração está redefinindo o clube. Está redefinindo em termos de curadoria, em termos de atuação com a comunidade. Há muita gente nova, não necessariamente em termos de idade, mas tem muita gente jovem e nova no clube que está exatamente contribuindo. Temos agora
agora, no fim de semana, mais uma reunião para tratar do Zine, que a gente tem a ambição que seja trimestral. E, ao mesmo tempo, no sábado de manhã, temos uma apresentação de 3 curtas e um documentário do Alexandre Derlan, que pediu assim, vamos fazer. A gente conversou no Festival de Gramado passado, em agosto passado, e vamos fazer uma sessão com os meus filhos. E eu fui lá, o Carlos Eduardo, que é o programador, vamos lá, vamos. Então, foi nosso entrevistado aqui, inclusive. E o Derlan vai estar presente no sábado, então o pessoal gosta muito de conversar depois, né? Eu me lembro quando eu estive lá apresentando com o Guilherme Castro Golpe, foi muito bom aquela sessão para poder exibir o filme e debater com vocês. Pra gente fechar, Casanova, bom, vocês fazem as sessões, o que é interessante, já vou fazer um comercial aqui do Clube de Cinema de Porto Alegre, é que o pessoal sempre entra em contato antes, manda informações, manda e-mail, divulga ali nas suas redes sociais, busquem aí nas redes sociais @Clube de Cinema Poa, porque é um clube de cinema muito atuante. Imagina, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, o clube de cinema mais antigo do Brasil em atividade. Sempre importante dizer isso. Mas assim, que tá sempre dizendo para as associadas e os associados, olha, tem tal filme sábado, 10h30 da manhã, vou dar um exemplo, na Cinemateca Paulo Amorim, na Sala Eduardo Hirtz, aí começa o filme lá, é um encontro de pessoas, é tão legal, é o que tu falaste, é uma reunião de afetos, tá? Tem alguma fala final para encerrar, Casanova? Mais e melhores filmes sempre, né? Que bom, que bom. E eu quero, Casanova, quero te agradecer porque tu és uma, talvez tu não tenha essa dimensão, mas tu és uma referência também do cinema gaúcho, porque eu, por exemplo, te conheci sem a gente ainda se conhecer como amigos, lá no Festival de Gramado, vendo tu fazer comentários pra Rádio Guaíba, Correio do Povo, enfim, tu fazia esse tipo de... As tuas críticas, assim, são muito inteligentes, né? Tu tem um sarcasmo muito interessante. Aliás, o sarcasmo nas tuas falas, né? Quando a gente sai pra conversar. Então, te parabenizo por esse trabalho à frente do Clube de Cinema, porque a gente sabe que é um trabalho voluntário, não é um trabalho fácil, mas acima de tudo, vocês valorizam a arte cinematográfica e mais. Vou encerrar dando um exemplo aqui pro público. Agora, a questão de me ajuda, mas eu acho que foi uns 5, 6 anos que a gente fez a mostra Fellini. Sim. Dos filmes do Fellini, foi graças ao Clube de Cinema de Porto Alegre que a gente trouxe a Casa de Cultura Mário Quintana, filme do Fellini, numa parceria com a Federação Internacional de Cineclubes, que via no Clube de Cinema de Porto Alegre alguém com quem elas poderiam fazer uma parceria, e aí eles trouxeram os filmes do Fellini para Porto Alegre via Cinemateca Paulo Amorim, mais o Clube de Cinema de Porto Alegre, que contou muito porque vocês têm um respeito internacional muito grande. E a Associação dos Críticos fez muito. E a CIRS também, né? A ponte. Vocês receberam em 2004, 2005, eu estava em São Paulo, uma homenagem, uma placa, o Clube de Cinema de Porto Alegre, porque é um clube de cinema que é reconhecido no Brasil inteiro. Então, parabéns por essa atividade coletiva. E falando em atividade coletiva, eu encerro dizendo que o nosso Adjuntos Podcast coletivo, ele é formado por mais 2 podcasts. O Telas Latinas, por 3 podcasts, né? O Telas Latinas que eu apresento aqui. Tem também o Fio da Sina, que é apresentado pelo Santiago Neto. E além do mais, o Rua da Margem, apresentado pelo Paulo César Teixeira. Esse pacote de podcasts fazem o Adjuntos Podcast coletivo. Nos apoia lá, busca a gente no Spotify, no YouTube, mas é muito importante, te associa. Ali no YouTube tem um lance assim, às vezes eu vejo que as pessoas, elas dão um joinha, elas clicam que gostaram do que ouviram, mas elas não se associam. Então aproveita que escuta o nosso programa, mas te associa, te cadastra, só dá um clique, não custa nada, só clica ali em se cadastrar, porque daí mais pessoas chegam aos nossos conteúdos. Casanova, muito obrigado. Boa noite, obrigadão. Boa noite, vamos que vamos, é isso aí, tchau, valeu, fomos! Adjuntos, a gente pode mais.